Oi, Lucas Soares aqui do canal Emiriares. E hoje então eu vou ler mais um capítulo do livro, fazer uma leitura comentada do livro. E o capítulo de hoje é Diga a si mesmo uma mentira verdadeira. O autor aqui do livro, ele fala sobre a filha dele quando ela estava num exercício da escola, um dever de casa, que a filha dele tinha que escrever um poema mentiroso. E Mas o poema mentiroso tinha que contar uma mentira sobre ela mesma, né? Mas uma mentira que ela fosse uma pessoa tão incrível, mas tão incrível, mas tão incrível que chega a ser uma mentira. E ele fala que isso foi um exercício a filha dele teve que fazer, mas que ao mesmo tempo era um exercício então de imaginação, ela numa condição incrível, né? Numa condição fantástica. E aí então ele comenta assim, ó, notem como a escola é despreparada, né? No sentido de que em vez de ajudar a criança a se imaginar então é, num futuro melhor com um potencial grande, né? Eles pedem para fazer então um poema mentiroso. Então a escola ele comenta que a escola é meio despreparada em ajudar as pessoas a se manter motivadas, né? A olhar para si para se manter motivadas. Mas que apesar disso, o exercício em si de criar um poema mentiroso, de se imaginar numa condição fantástica, é um exercício válido. E diz que quando a filha dele se submeteu a esse exercício, ele disse que achou muito interessante, porque ajudou a criança a pensar, a criança está numa condição assim melhor, né? Que assim dotada de várias capacidades que ela poderia ser no futuro. Gostaria até de comentar aqui como realmente o ensino hoje nos colégios, né? O meu ensino também no ensino médio, ensino fundamental, é muito despreparado como a gente aprender a lidar com a gente mesmo, né? Porque o ensino ele é muito voltado para fora de mim, voltado só para a realidade, assim, realidade objetiva, né? A realidade material fora de mim, entender ciências, português, né? Aprender matemática, aprender biologia, química, né? O ensino fundamental tu pega umas coisas mais simples, mas é só coisas que estão fora da gente e não, a gente em nenhum momento no colégio tem uma disciplina sobre desenvolvimento humano ou desenvolvimento moral, né? A gente só tem só coisas que são fora da gente. E em nenhum momento a gente no colégio a gente aprende sobre nós mesmos como ser humano. Então realmente eu concordo com o autor aqui que a escola é muito despreparada para lidar com as crianças no sentido de desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento como ser humano. A gente, infelizmente, no ensino que a gente tem no Brasil, a gente não aprende a ser um ser humano melhor. A gente aprende saber responder uma prova através de decoreba. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Bom, mas voltando à ideia do capítulo, ele comenta assim: a maioria de nós é incapaz de ver a verdade sobre quem podemos nos tornar, né? E, e isso é uma coisa que ele está comentando dentro do contexto da filha dele, né? Que a gente, quando é criança, a gente não tem essa capacidade de ver quem a gente pode se tornar no futuro, sabe? A gente não é estimulado a pensar como grande no sentido de um ser humano melhor, né?
a gente pode se tornar um ser humano mais, vamos dizer, mais justo, um ser humano mais responsável, um ser humano que valorize as relações sociais, né, as relações íntimas entre as pessoas, que se valorize, né, que saiba dar valor e respeitar a si mesmo, porque isso é meio básico, mas na verdade as pessoas elas nem param para pensar isso. Então ele fala assim, a verdade sobre quem podemos nos tornar. E ele comenta também, logo estará criando a base necessária para ir cada vez mais longe em suas realizações. Porque aqui nessa parte ele comenta sobre então que a gente deveria inventar histórias sobre a gente mesmo, para a gente fazer esse exercício de imaginação de quão grande a gente pode ser como ser humano, né? Porque essa coisa de quão grande a gente pode ser como ser humano é aquela coisa de para a gente ser uma grande pessoa, né? Não é ter mais dinheiro, né? Porque isso não faz ser um ser humano melhor, só faz um ser humano ter mais dinheiro. O que faz o ser humano ser melhor é ele ser, vamos dizer assim, um ser humano perfeito. Esse seria o nosso modelo ideal. Então, o ser humano, um grande ser humano, seria um ser humano de grande sabedoria, que soubesse, vamos dizer assim, ajudar as pessoas a dar, vamos dizer assim, conselhos assertivos para as pessoas, ajudar nos relacionamentos, ajudar a gerar harmonia por onde ele passa. Isso é um grande ser humano, tá entendendo? Então, essa coisa de criando a base necessária para ir cada vez mais longe nas suas realizações. Então esse exercício da gente criar a história sobre a gente ajuda a gente então melhorar essa nossa visão da gente mesmo, aonde a gente pode chegar. E esse exercício de criar história e conseguir imaginar a gente, vamos dizer assim, no modelo ideal, é o que gera a motivação que ele está querendo passar nesse capítulo aqui. Esse exercício de conseguir imaginar a gente numa condição melhor é o que gera a motivação necessária, que é o que a filha dele fez de uma maneira meio distorcida, né, fazendo uma mentirinha sobre ela mesma, mas que foi muito útil aqui. Foi da maneira errada, mas foi útil por esse movimento, desse exercício dela imaginar então como ela pode ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa fantástica. Bom, e a ideia do capítulo então é essa, assim, como a gente imaginar a gente numa condição ideal, como isso gera a motivação da gente se esforçar para querer estar nessa condição, né? Porque todos nós temos a capacidade de chegar numa condição melhor, né? Numa condição ideal. Eu acredito que não existe a perfeição, né? A gente nunca vai ser perfeito, ou pelo menos não por enquanto, mas a gente pode usar isso então como um modelo de referência, né? Essa coisa da gente numa condição ideal. E esse exercício de imaginar, de criar história, né? De imaginar a gente numa condição fantástica é um exercício então que gera mais motivação para a gente querer fazer mais e buscar mais como ser humano, como motivação para nós mesmos. Beleza? A ideia do vídeo então é falar hoje sobre esse terceiro capítulo, diga a si mesmo uma mentira verdadeira, que foi o exercício da filha dele. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem o vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem um comentário se esse vídeo foi interessante para vocês. E até a próxima. Valeu.